A paz do Senhor, meu querido irmão e ouvintes, nesta noite, quarta-feira, 29 de abril. Estamos aqui para mais uma mensagem do Senhor, como era de costume fazer na Igreja Batista Bortolândia, ali na rua Jalpaci. Nós estamos agora nas transmissões via internet, devido à situação de pandemia que se encontra o mundo inteiro. Não é diferente aqui no Brasil. Nós, nesse dia de culto, culto de oração, nós pedimos para que você em suas casas, em qualquer outro lugar, possa orar pela nação, possa orar pelo nosso presidente, possa olhar pelos nossos governadores e que eles possam ter sabedoria nesse tempo para atuar e agir em favor desta nação e deste povo. Quero agradecer também àqueles que já fizeram a sua contribuição financeira com a igreja. Não deixe de fazer isso. Ao final aqui da mensagem, sempre aparece o número da nossa conta para que você possa nos ajudar a manter os compromissos que nós fizemos, mensalmente, tá bom? Eu quero convidar você nessa noite a uma leitura de Sofonias, capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Tá? Eu vou falar sobre arrependam-se e busquem a Deus. Reúna-se e ajuntem-se, nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor, todos vocês humildes do país, vocês que fazem o que lhe ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Que Ele nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui orando e ouvindo a Tua voz. Abençoa todos os nossos ouvintes e a Igreja Batista Bortolândia. Visita a nossa casa, a nossa família, continua cuidando de nós. Quero pedir, Senhor, pelo nosso presidente, quero pedir pelo nosso governador e nosso prefeito, para que o Senhor possa agir no meio deles, que eles possam trabalhar para que esse momento de crise possa passar em nosso país. Oramos por aqueles irmãos que estão enfermos, para que do Senhor mesmo venha a cura. Oramos por aqueles que estão internados, para que o Senhor possa visitar cada um e agir conforme a Tua santa e bendita vontade. Pedimos ao Senhor para que possa aumentar a fé daqueles que estão fracos e possa nos dar direcionamento. Obrigado pela vida que nós temos levado diante do Senhor, mesmo nesse tempo tão difícil. Nos dê convicção mais e mais, nos fortaleça mais e mais. Visita cada idoso da Tua igreja, visita cada igreja que professa e confessa o Teu nome como Senhor e Salvador. Nós oramos para que essa palavra possa encontrar lugar em nosso coração e possamos colocar em prática no nosso dia a dia. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o profeta Sofonias ergue a sua voz, trazendo a mensagem a Judá por volta lá do ano 640 a 609 a.C. A sua profecia é contra a rebeldia costumeira do povo de Deus e das nações. Eles, com o passar do tempo, voltavam sempre aos ídolos e às práticas imorais. As nações, à extrema idolatria e imoralidade. O aviso é que Deus, diz o texto, agiria contra os filisteus, contra os moabitas, contra os amonitas, contra os etíopes e os assírios. É uma palavra de exortação direta do trono de Deus através da boca do profeta Sofonias.
Mas eles seriam poupados, diz o texto. Deus nunca age sem avisar. Eles seriam poupados se arrependessem e buscassem a Deus. Esse é o contexto histórico dessa passagem bíblica, desse livro do profeta Sofonias. Havia uma grande idolatria, havia grande imoralidade entre as nações, e o povo de Deus, sempre é assim a história, com o passar dos tempos, voltava-se então a imitar aquilo que fazia as outras nações. No caso aqui, o povo de Deus é o povo de Judá. E a exortação aqui é: arrependam-se e busquem a Deus. Arrependam-se e busquem a Deus. O título da mensagem é exatamente o que estava acontecendo nesse contexto histórico. Então, meus irmãos, a introdução é esta: é de que eles tinham a oportunidade, então, o povo de Judá, tanto as nações, a oportunidade de arrependerem e buscarem a Deus. Lembrando que as outras nações adoravam a Baal, adoravam outras entidades como o Senhor da vida deles. E o povo de Judá deveria lembrar sempre do Deus da aliança, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que havia agido ao longo da história em favor deles. Deus nunca age sem antes avisar. E aqui ele usa o profeta Sofonias para dizer ao povo de Judá: olha, não esqueçam da minha justiça, não esqueçam da humildade, não esqueçam de me buscar verdadeiramente. Então são três pontos, três exortações importantíssimas para a nossa vida nesse texto, nessa mensagem do Senhor para nossa edificação nesta noite de quarta-feira. Eles seriam poupados de tal ação de Deus, da ira de Deus, se primeiro buscassem a justiça. É o que está no versículo 3. Busquem a justiça, e aí Deus livrará vocês da sua ira. A justiça que Deus está falando aqui é a justiça que vem dele mesmo. É a justiça que nos justifica. Não uma justiça humana. A justiça humana falha, mas a justiça divina, ela sempre acerta e sempre é perfeita. Nos torna então pessoas que procuram fazer o certo quando somos justificados e olhamos para Deus com total vontade de fazer aquilo que Ele manda. Buscar a justiça é buscar a justiça que vem do alto. Buscar a justiça é buscar fazer aquilo que agrada a Deus e é realmente aquilo que vai fazer a diferença na vida de outra pessoa. Buscar a justiça nos torna pessoas com o desejo de acertar. Buscar a justiça nos torna justos. O próprio Jesus disse que o reino de Deus é composto de pessoas justas. Lá quando ele fala sobre a justiça, lá no Sermão da Montanha. Então, meus queridos irmãos, aqui o texto nos diz assim: busquem a justiça, versículo 3. Busquem a justiça, busquem fazer aquilo que é agradável, é perfeito aos olhos de Deus. Veja bem, a nossa justiça, ela não é uma justiça verdadeira ou infalível, mas a justiça de Deus sim. Veja o que está acontecendo nos tribunais, como a justiça do nosso contexto histórico agora, contemporâneo, tem errado nas decisões, mas a justiça que vem de Deus é a justiça perfeita. Então, meus irmãos, nada melhor do que buscar a justiça que vem do alto. Busque a justiça, diz o Sofonias ao povo de Judá. Tanto também às nações, tanto também a você que nos ouve nesta noite. Segundo, busquem a humildade. A humildade é um espírito pronto a obedecer. A humildade é um espírito pronto a depender de Deus. A humildade é aquele espírito
nosso que reconhece as fraquezas humanas, as nossas fraquezas. Um coração pronto a ouvir a voz de Deus é um coração humilde. O que esse texto nos traz, e trouxe naquele contexto de 640 antes de Cristo, é convidar a nação, é nos convidar a buscar a humildade, que nada mais é do que um espírito pronto a obedecer, pronto a ter total dependência de Deus. É um coração que reconhece as fraquezas. Buscar a humildade é reconhecer que nada nós somos e que dependemos exclusivamente, tão somente, do Senhor. O contexto histórico aqui nos mostra que o povo de Judá estava começando a olhar os povos, as outras nações, os inimigos de Deus, os outros povos, com um olhar desejoso de ser igual, ou de serem iguais. Aqui o Senhor diz, olha, vocês têm que entender que o que eu dou a vocês é o melhor. Isso é dependência de Deus, dependência plena de Deus. Busque a justiça primeiro, mas também agora, busquem a humildade, que essa dependência é um espírito pronto a obedecer a voz de Deus. Na verdade, é um reconhecimento da onipresença, da onipotência e da onisciência de Deus. É um coração que está pronto a dar ouvidos o que Deus quer que façamos. Um coração humilde é um coração que esvazia-se de si mesmo e se permite ser preenchido pelo Senhor. Esse é o convite feito aqui pelo Sofonias, pelo Senhor, às nações e ao povo de Judá. Terceiro, como é que você poupa de ser, de fato, destruído? Como é o contexto histórico aqui? Buscando o Senhor Todo-Poderoso. Não olhem para o Deus Baal. Era como se Deus dissesse pela boca de Sofonia às nações e ao povo de Judá: não olhem para o Deus Baal, Deus com letra minúscula, mas para o Deus da aliança de vocês. Me busquem. Quando vocês me buscarem, vocês encontrarão. Não admirem o modo de vida dos outros povos que me ignoram, me desprezam e cometem todo tipo de abominação. Meus queridos irmãos, é interessante como nós achamos sempre que o pasto do vizinho é melhor. Quando o Senhor nos proporciona pastos verdejantes, verdadeiros, e que nos alimenta as nossas necessidades espirituais. Mas aqui no contexto histórico, é que o povo da aliança, o povo de Deus, o povo de Judá, estava olhando para as outras nações e desejando ser igual a eles. Inclusive, querendo adorar Baal, a um Deus que nada pode fazer. E aí o Senhor diz: vocês têm me desprezado, por isso passem a buscar-me, passe a adorar-me, passe a fazer a minha vontade. Não desprezem o meu amor por vocês, mas me busquem com toda a alma, com todo o espírito de vocês. Busquem ao Senhor. Olha que magnífica palavra de Sofonias para o povo de Judá, para o povo de Deus, para nós nesse tempo. Busquem a justiça, busquem a humildade, busquem ao Senhor. Não há nada mais precioso nessa vida do que você saber quem é que toma conta da sua vida. Um Deus que não dorme, não cochila, cuidando de nós. Como é bom saber
que nada chega à nossa tenda sem que o Senhor o permita. Então, meus irmãos, nada melhor do que saber dessa realidade. Vamos nos arrepender daquilo que temos feito de errado e vamos buscar ao Senhor. Buscando com justiça, ou seja, reconhecendo que tudo vem dele. Buscando com humildade, um coração pronto a reconhecer suas fraquezas e se entregar ao Senhor, depender completamente dele. E um coração que busque ao Senhor verdadeiramente. A palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Isso que nós devemos fazer. E que Deus possa nos abençoar ricamente nesta noite. Que o Senhor possa alcançar a sua família e a sua casa. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esses momentos que aqui passamos, ouvindo a tua voz. Fala profundamente ao nosso coração. Abençoa as famílias da igreja. Abençoa esses nossos ouvintes, seja onde eles estiverem. Abençoa, Senhor, os nossos governantes. Visita cada lar neste momento, derramando a sua graça e da sua misericórdia. E nos dê uma semana abençoada. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a não esquecer da tua contribuição em relação à Igreja Batista Bortolândia. O final aqui aparece o número da nossa conta. Você faça o depósito bancário do seu dízimo, da sua oferta, e para que possamos, pagar as despesas mensais que não param de chegar. Avisando que nós tivemos um mês muito difícil, porque diminuíram muito as contribuições dos irmãos, e nós temos então que clamar aqui, pedir aos irmãos que não esqueçam de permanecerem fiéis ao Senhor. É neste momento de crise que nós percebemos quem é fiel e quem não é, porque o fiel permanecerá cumprindo as suas obrigações para com o reino de Deus e para com a igreja. Então, meu pedido é que você não esqueça de ser fiel ao Senhor, tanto quanto Ele tem sido fiel a você. Muito obrigado, tenha uma ótima semana na presença do Senhor, que a semana seja uma semana de graça, de misericórdia, e em breve, provavelmente após o dia 11, nós estaremos nos reunindo no templo novamente, se for assim a vontade do Senhor. Ótima semana, Deus te abençoe e te guarde.